Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Vamos para mais um vídeo, vamos para mais um Cangaço em Notícia. E a notícia desse dia, nós vamos extrair do jornal A Noite. Aqui a gente vê, A Noite, Rio de Janeiro, sexta-feira, 29 de julho do ano de 1938, ou seja, um dia após a morte de Lampião. Nós vamos aqui extrair o que o jornal A Noite noticiou naquele dia, que foi uma notícia de impacto para todo o Brasil, porque ali estava verdadeiramente chegando o fim a um dos fenômenos mais tristes, da história do Nordeste, que foi o fator cangaço. Então nós vamos ver o que o jornal estava noticiando. Antes, porém, eu quero lhe pedir, se inscreva em nosso canal, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixa aí o seu like, o seu comentário e, se for possível, compartilhe esse vídeo com aqueles que gostam de história, aqueles que acompanham a história do Nordeste. A notícia principal diria o seguinte: 2 séculos de banditismo. Aqui tem a ver com outra reportagem, tá bom? E aqui continua. E o massacre final. Terror. O prejuízo incalculável que os malfeitores causavam ao Nordeste. Lampião arvora-se em rei do cangaço. O apogeu da sinistra caravana. Aqui nós temos uma foto de vítimas de Lampião, que diz assim: a gravura mostra a velha Maria, essa senhora aqui do meio, entre suas 2 filhas, moradoras da fazenda Pontilhão do Campo do Meio. Aqui no nosso canal nós temos um vídeo contando essa tragédia lá na fazenda Pontilhão do Campo do Meio, visitada por Lampião em 1929. Ambas as moças, que são 2 tipos de beleza sertaneja, foram vítimas do Facínora e seus cabras com uma ferocidade inumana. Aqui a gente vê a Romana, se não me falha a memória o nome dessa moça, foi abusada, quando o Lampião chegou na fazenda Pontilhão, abusada pelo próprio Lampião, segundo a reportagem da época. E a matéria, bem extensa, diz o seguinte, deste dia 29 de julho do ano de 1938. Está quebrado, enfim, o encanto do cangaço no Nordeste, depois de quase 2 séculos de existência, com a perda de milhares de vidas e o registro de mais espantosos atentados à dignidade humana. Encerra-se a mais trágica das histórias escritas pela maldade do homem, que tornou macabramente tradicional uma das ricas regiões do país. Veio do 2º século da descoberta do Brasil o início da carreira dos cangaceiros. Pontificaram então vultos de bandidos que hoje só são lembrados como lendas inglórias da feracíssima região, entre outros o celebérrimo Cabeleira, que ingressou na literatura nacional como o primeiro capitão da história. Nós sabemos muito bem que Cabeleira é tido na literatura como o primeiro cangaceiro a ser citado. Cabeleira foi destruído, dispensado seus sequazes numa campanha violentíssima das autoridades, mas o germe que sua ação nefasta lançara nas caatingas jamais desapareceu e, através dos anos, ajudado pelo desamparo da região, brotam horrivelmente, reproduzindo-se de maneira assombrosa até constituir-se
em mal verdadeiramente endêmico da esplêndida zona formada pelo estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Centenas de vidas se perderam na luta cruenta para a debelação do tumor que se... Aqui tem um nome esquisito. Do tumor que se enquistara no Nordeste e que parecia eternizar-se. Região próspera e rica, a princípio onde foram tentadas uma das primeiras colonizações do país, em pouco decaía lamentavelmente com as dificuldades que dia a dia mais se avolumavam. Tempos houve então que constituía autêntica temeridade a atravessar o Nordeste sem a ajuda de inatacáveis contingentes policiais. A 5 léguas das capitais à beira-mar, aventurar-se um viajante pelas estradas, caminhos e picadas, era lançar-se espontaneamente à sorte ingrata de encontro com bandoleiros. Encontro que, na maioria das hipóteses, resultava no roubo de todos os haveres, muitas vezes cometido entre torturas horripilantes. Um prêmio de 50 contos por um bandido. A vida de Lampião foi o apogeu do cangaço. Com ele se extremaram todas as crueldades dos bandoleiros. Nem mesmo a sombra amarga de Antônio Silvino, tão tristemente célebre no Nordeste, lhe empanou o brilho da triste trajetória. Desapegado de qualquer sentimento humanitário, marcou sua carreira pelas caatingas e povoados humildes com um rastro sanguinolento que jamais se apagará. Ao contrário dos antecessores, que se limitavam a chefiar pequenos grupos de bandidos, quis ser o rei do cangaço em todos aqueles estados, pela força, pelo terror, pela maldade. Exigiu tributo aos pobres moradores para que pudessem viver. Audacioso, sem limites, pretendeu governar com um potentado as próprias autoridades, e assim inúmeras foram as vezes que os prefeitos do interior nordestino tiveram de resistir às absurdas intimações para entregar do erário público, sob pena de castigo que ia do assassino ao incêndio das vilas e lugarejos. Mais de 10 anos de morte, torturas, atentados à honra das jovens sertanejas, mutilações, destruições, deram-lhe o prestígio incontestável de senhor absoluto do crime, a que a clava da justiça não poderia jamais alcançar. Foi por essa época, atendendo ao clamor de milhares e milhares de homens, que à noite instituiu um prêmio de 50 contos que espontaneamente a companhia de perfumarias Beija-Flor se prontificou a pagar. Não se trata apenas de debelar um mal, de perseguir o bandido ou o seu grupo. Para a extinção do próprio cangaço, que se objetivava tão grandes males, já estava a causar a própria economia nacional. Realmente, dado o vulto que atingira a ação de Lampião e seus seguazes, o comércio e a indústria sentiam, por fim, também sua influência perniciosa. Ninguém mais se arriscava, principalmente os caixeiros viajantes, a palmilhar estradas do sertão ante o pavor de um encontro com os bandidos, que ou exigiam tributos incomportáveis ou roubavam a vida da mais bárbara maneira. Por outra parte, fechavam-se
morriam, desapareciam as pequenas casas comerciais do interior, de onde, despojada de seus estoques pelos cangaceiros. O prêmio, instituído por prazo assaz longo, não pode ser conquistado. Até ele resistiu o rei do cangaço. Destroçavam-se as forças volantes mandadas no seu encalço. Falhavam as tentativas de cerco, inutilizavam-se as medidas de repressão do banditismo. Mas um dia caiu o amigo dileto do capitão Virgulino, o Corisco, cuja cabeça de monstro foi exposta na praça pública. Quebra-se o tabu da invencibilidade. Logo depois, outro lugar-tenente Lampião tombava também numa refrega sangrenta. A gente está vendo que aqui eles mais uma vez confundem, né, os cangaceiros, já que Corisco só foi morto algum tempo depois que Lampião padeceu ali no Angico. Então aqui é uma notícia que não condiz com a veracidade sobre a morte de Corisco, né? Vamos continuar? E começou a queda vertiginosa do prestígio do bandido. Ativaram-se as diligências policiais, dia a dia apertava-se o cerco. E ontem, finalmente, 2 séculos depois de seu aparecimento, o cangaço nordestino escrevia a última página sangrenta de sua história, com o massacre de Lampião e 10 bandidos que o acompanhavam, entre os quais sua própria amante, a Cabocla Maria, mulher em que se tinha embotado todos os sentimentos femininos. Acabou o banditismo, afinal. Gente, mas o banditismo ainda se prolongou por quase 2 anos, com Corisco, Labareda, e até começarem as entregas e finalmente o cangaço ser extinto. Mas aqui eles já tinham como certo, com o fim de Lampião, o fim do cangaço, né? E vamos ficando por aqui, gente, com mais uma reportagem, aqui um dia após a morte de Lampião. Nós podemos ver aqui, gente, que essas mulheres foram vítimas de Lampião em 1929. Até 1938, né? A gente pode ver aqui 9 anos. E aí passaram-se 9 anos até que os crimes praticados por Lampião naquela região pudessem ter chegado ao fim. Pois é isso, gente. Aqui, Jornal à Noite, 29 de julho de 1938, tá bom? Se você gostou desse vídeo, você deixa aí o seu like. E se você quer contribuir para que a gente possa manter esse canal, gente, que é muito importante, o nosso Pix está aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente! Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas
destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História.